Boa noite! Hoje é dia 1 de fevereiro e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam de Sua palavra que se encontra em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 4. Se for necessário, Espírito Santo, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para a explicação dessa passagem. Te agradeço por tudo, Senhor, nesse dia de hoje, que o Senhor nos acompanhe nesse 2026. Amém. Vamos lá? A leitura de hoje é Cântico dos Cânticos, mas antes eu vou ler a introdução da Bíblia Spurgeon do livro Cantares de Salomão. Circunstância da escrita. Cantares de Salomão é um dos livros mais peculiares e difíceis do Antigo Testamento. O nome de Deus aparece em algumas versões antigas apenas uma vez em todo o livro. Capítulo 8, versículo 6. Já Jeová ou Senhor. A versão King James 1611 não destaca. O livro não é mencionado no Novo Testamento. A descrição expressiva do amor entre um homem, Salomão, e uma mulher, Sulamita, levou muitos cientistas, especialmente nos tempos modernos, a conclusões muito negativas. Alguns duvidam que Salomão seja o autor e que o livro seja uma obra inteira. Até mesmo se perguntam se o livro deve ter algum lugar no cânon das Sagradas Escrituras. No entanto, essas questões nunca surgiram com os judeus. É verdade que a tradição do Talmud diz que Ezequias é o autor do livro, provavelmente porque durante sua época muitas tradições antigas do primeiro período de reis vieram a ser homenageadas. Compare com 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 26 e Provérbios 25:1. Mas o lugar de Cantares de Salomão, no cânon hebraico do Antigo Testamento, sempre foi na terceira parte principal, que são os escritos Ketubim. Aqui, o livro pertence aos 5 rolos hebreus Megilot, para os dias de festa especial, e foi lido no 8º dia de Páscoa. O nome Cantares de Salomão é uma comparação absoluta em hebraico. Significa tanto quanto a mais bela canção. O primeiro versículo já menciona Salomão como autor. Podemos dizer, ao estilo de Salomão, encontramos isto mencionado 7 vezes. Capítulo 1, versículo 1, e versículo 5, capítulo 3, versículos 7, 9 e 11, e capítulo 8, versículo 11 e 12. E além disto, 3 vezes o título Rei, capítulo 1, versículo 4 e 12, e capítulo 7, versículo 6, de acordo com 1 Reis 4, capítulo 4, versículo 32 e 33, Salomão escreve 1005 canções e tem um profundo conhecimento da natureza. Apenas essas 2 únicas canções que foi preservada. A música menciona 22 nomes de plantas e 15 de animais. Como Salomão reinou por volta do ano 970 a 931 a.C., a época da escrita teria que ser fixada em meados do século X a.C. Cantares de Salomão tem uma composição uniforme, visto que ao longo do livro as seguintes pessoas, repetidamente o noivo e a noiva e as filhas de Jerusalém. Refrões semelhantes podem ser encontrados no início e no fim de certos parágrafos. Capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 5, capítulo 8, versículo 4, e capítulo 3, versículo 6, e capítulo 6, versículo 10, e capítulo 8, versículo 5. A menção septal do nome de Salomão também seria um refrão. Nota do editor. A BTX, Bíblia Textual, também destaca em sua nota especial 142, que Salomão não poderia ser o autor desse livro. A importante narrativa da nota 146 nos faz pensar que era impossível o rei Salomão narrar as preciosidades contidas nesse livro
nesse livro de grande importância espiritual. A Bíblia textual está disponível em todas as plataformas digitais. Objetivo da escrita. Os expositores de Cantares de Salomão têm diversas maneiras de pensar, tanto nos tempos antigos como os modernos. Alguns achavam que o livro está descrito como o amor do rei Salomão por uma pobre pastorinha. Uma versão desta opinião diz que a menina já foi prometida a um pastor para ele ser fiel a ele, apesar da vontade do rei. Outros pensam que o livro é uma coleção de até 30 poemas de amor ou de casamento. Finalmente, há quem pensa que a origem se encontra no culto babilônico de Tammuz, que é idolatria. A pessoa da Sumalita, capítulo 6, versículo 13, também suscitou muitas suposições, mas todas desejam um firme alicerce escriturístico. Com base nas escrituras, podemos concluir que, embora Salomão tivesse 1000 esposas, 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, seu coração não estava satisfeito. Apenas uma simples pastorinha, foi capaz de dar-lhe o amor, a alegria, a satisfação que, segundo os pensamentos de Deus, deveriam controlar e dominar a relação entre a mulher e o homem. Gênesis 2:18 e 2:24. Isso nos leva à questão de qual propósito o Espírito Santo está perseguindo no livro. Lá, novamente, mostramos uma variedade de pensamentos. Os judeus sempre viram uma descrição do amor de Jeová por seu povo Israel. Os pais da igreja pensaram pelo amor de Cristo por sua igreja, ou assembleia grego eclésia, no início da cristandade. Uma explicação adicional diz que o livro contém canções que o amor conjugal é glorificado. Não considerando causa externa, o assunto do livro só pode ser a relação dos remanescentes judeus fora de Israel com seu rei, o Messias. É claro que a Assembleia de Deus também é uma noiva, mas é a noiva, a esposa do Cordeiro. Apocalipse 19:7 e 21:2 e 21:9. Entre ela e o noivo existe uma relação firme desde o início. Essa relação é baseada na obra de Cristo e na habitação do Espírito Santo. A conclusão externa ocorrerá apenas na ceia das bodas do Cordeiro. Em Cantares de Salomão, entretanto, Salomão como rei é um tipo de Cristo como o verdadeiro rei da paz. Contudo, o conteúdo mostra precisamente a noiva ainda não tem comunhão firme com o rei, mas anseia por sua comunhão e amor. O livro contém principalmente diálogos entre a noiva e o noivo. Além de outras pessoas, são apresentados os filhos de Jerusalém, os vigias da cidade, os irmãos e as irmãzinhas da noiva. Mas tudo isso desempenha um papel subordinado. Em primeiro lugar, o amor do noivo é descrito, em seguida, o amor crescente da noiva, cujo relacionamento com o noivo se torna firme e mais firme até que finalmente ela goza plenamente de seu amor. Este desenvolvimento de amor e confiança, bem como uma experiência de amadurecimento, encontra sua expressão nas seguintes palavras da noiva: O meu amado é o meu, e eu sou dele. Ele apacenta entre os lírios. Capítulo 2, versículo 16. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Capítulo 6, versículo 3. Eu sou do meu amado, e seu desejo é para mim. Capítulo 7, versículo 10. Nem preciso dizer que o livro também contém ensinamentos para o crente de hoje. Portanto, também pode ser aplicado de forma ao relacionamento pessoal do crente individual com o seu Senhor. Peculiaridades. A linguagem de Cantares de Salomão. Como os judeus ortodoxos, encontramos a velha tradição que homens com menos de 30 anos não deveriam ler Cantares. Ao mesmo tempo, os judeus contaram o livro entre os mais sagrados e, portanto, o estimaram muito. Essa unidade também aplica a nós. Cantares de Salomão é um livro de poesia oriental que é marcado por uma linguagem pictórica especial. Aqui está a linguagem pictórica do amor, cheia de expressões floridas, sentimentais e às vezes muito vivas. Mas nenhum oriental nem hebreu considerava esse livro uma descrição de paixão voluptuosa. Tal julgamento estava reservado a uma chamada civilização ocidental cristã que até os meados do século XX tornava tabu tudo o que era sexual. A noiva em Cantares. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente chamavam o povo de Israel de esposa de Jeová. Jeremias 31:32. Se tornou infiel e, portanto, foi rejeitada. Compare com Isaías 54:6-7, Jeremias 3:1-5 e Oséias capítulo 1, 2 e 3. Por causa da divisão de Israel após a morte de Salomão, 2 reis fugiram, a parte sul com Jerusalém e a parte norte com Samaria como capital. Esses 2 reinos que surgiram do reino
maternos são chamados de filhos de uma mãe só, em Ezequiel 23. Compare com Jeremias 33, do versículo 6 ao 14. Cantares de Salomão menciona a mãe, capítulo 1, versículo 6, capítulo 3, versículo 4 e capítulo 8, versículo 2, bem como a irmã, capítulo 8, versículo 8, da noiva. Portanto, encontramos duas figuras diferentes de Israel. Por um lado, o retorno de todo Israel a Jeová nos últimos dias é comparado ao restabelecimento de uma esposa infiel, Isaías 54, 6. Por outro lado, o remanescente crente de Judá é comparado a uma jovem bela noiva unida ao rei, o Messias. No livro de Ruth, também a mãe Noemi é retratada como o povo infiel de Israel, enquanto a jovem Ruth, que é casada com Boaz, ancestral do rei da paz, é comparado ao remanescente judeu crente. Compare com Salmo 45 e Isaías 62, versículo 3 ao 5. Agora, isso significa que Cristo tem duas noivas? E é o remanescente crente do seu povo terreno e esposo celestial à Assembleia? Essa conclusão não se justifica pelas seguintes razões. Diferentes ilustrações sobre o relacionamento diverso em épocas totalmente diferentes sobre a lei no Antigo Testamento e sobre a graça no Novo Testamento são mencionadas. O noivo no Antigo Testamento é Jeová, respectivamente seu ungido, o Messias, enquanto no Novo Testamento é o Cordeiro. Finalmente, a união do Messias e sua noiva terrestre acontece após o seu aparecimento na Terra, enquanto o casamento do Cordeiro acontece mais cedo no céu. Visão geral do conteúdo. Cantares de Salomão 1. E que a gente só vai ler do capítulo 1, que é o que a gente vai ler hoje. Cantares de Salomão 1, Cantares de Salomão 2 ao 17, certeza de amor. E aqui a gente tem uma frase do Spurgeon sobre cantares. Ministros, diáconos e anciões podem ser todos sábios, mas a sagrada pomba partir e o espírito de contentamento entrar, tudo estará acabado para nós. Irmãos, nosso sistema não funciona sem o Espírito de Deus, e fico feliz que não funcione, pois suas paralisações e quebras chamam nossa atenção para o fato de sua ausência. Nosso sistema nunca teve a intenção de promover a glória de padres e pastores, mas foi planejada para educar cristãos viris que não tornarão sua fé em segunda mão. E essa é a introdução do livro de Cantares. Agora vamos ler o devocional da noite que o Spurgeon escreveu sobre esse Cantares 1:4. Está escrito: em ti nós regozijaremos e nos alegraremos. Em ti nós regozijaremos e nos alegraremos. Não abriremos os portões do ano para as dolorosas notas da citara, mas para a doce melodia da harpa e dos altos tons dos chimbalhos de alegria. Vinde, cantamos ao Senhor, com jubilo celebramos o rochedo da nossa salvação. Nós, os chamados fiéis e escolhidos, vamos afastar nossas dores e levantar nossas bandeiras de confiança. Em nome de Deus, deixe que os outros lamentem por seus problemas. Nós que temos o cajado para adoçar as nossas águas amargas de Mara. Com alegre, louvemos ao Senhor, Espírito Eterno, nosso Consolador, eficaz. Nós que somos templos onde habitais, nunca cessarem de adorar e bendizer o nome de Jesus. Estamos decididos. Jesus deve ter a coroa da alegria do nosso coração. Não desonremos o noivo chorando em sua presença. Nosso destino é sermos os menestréis dos céus. Então devemos ensinar o hino eterno antes de cantá-lo nos corredores da Nova Jerusalém. Regozijaremos e nos alegraremos. Duas palavras com um sentimento, alegria dupla. Bem-aventurança. Sobre bem-aventurança. E mesmo agora, é preciso haver algum limite para a nossa alegria no Senhor. Os homens da graça não buscam hoje o Senhor para ser hena e nardo, cálamo e canela. E que perfume melhor terão no próprio céu? Em ti nós regozijaremos e nos alegraremos. A segunda palavra é o prato principal, o miolo da castanha, a alma do texto. Que paraíso está reservado em Jesus, que os rios de infinita e felicidade têm a sua nascente, e a cada gota de sua plenitude nele, ó amor
Ó amado Senhor Jesus, Tu és a porção disponível para o Teu povo. Dai-nos este ano com tal sentido de preciosidade que, do primeiro até o último dia, possamos nos alegrar e regozijar em Ti. Que janeiro comece com alegria no Senhor e dezembro termine com jubilos em Jesus. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã eu volto com o devocional da manhã no Instagram e aqui no TikTok, o devocional da noite. Tenha um bom resto de quinta-feira, um bom início de ano e até amanhã.